Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou a Leila Canaã e eu quero cumprimentar todos vocês que estão nos acompanhando no nosso primeiro podcast. Baixa o volume. Acho que é o seu telefone. Abaixa o volume total. O volume fica zerado. Eu quero cumprimentar todas vocês que estão conosco no nosso primeiro podcast. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui compartilhando esse programa com vocês. Nós vamos tratar aqui assuntos relevantes da atualidade. Cada semana nós teremos um tema diferente. E é muito importante que você esteja junto com a gente, interagindo, compartilhando as informações importantes que nós vamos estar abordando no nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos ao programa da Leila Canaã. E hoje nós temos aqui conosco duas amigas queridas que são convidadas a partilhar conosco esses temas. Nós temos aqui conosco a Rita Lombardi. Ela é fisioterapeuta, trabalhou por 5 anos no Hospital Infantil de Barueri, no Pronto Socorro do Engenho Novo e também no HMB. Rita, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Leila. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Nádia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada mesmo, viu, pelo convite. É um prazer receber você aqui. E a nossa segunda convidada é a Nádia de Souza. Ela é assistente social, trabalhou como diretora de desenvolvimento social na Prefeitura Municipal de Araçariguama e também trabalhou na Associação Filantrópica Criança Feliz, lá em Calcaia do Alto. Nádia, seja muito bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Para mim é uma alegria muito grande estar participando desse primeiro programa. E eu espero que vocês gostem muito, muito, muito dos conteúdos que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês. Vai ser muito legal, eu tenho certeza. Nós vamos interagir muito juntas, né, meninas? Com certeza. E eu quero cumprimentar aqui quem está nos acompanhando na nossa rede social. Bastante o gente, Antônio, né? A Julieta, a Júlia, o Alan, a Patrícia. Nossa, muitas pessoas aqui, as mensagens estão subindo. Se eu esqueci de alguém, o Alexandre Kassai, um amigão. Muito obrigada por cada um de vocês que estão nos acompanhando. Gente, o nosso podcast vai ser transmitido pelo YouTube, no canal TV O Grito e pelo Facebook, Leila Canaã. Então, eu te convido para nos acompanhar, para mandar para os amigos. Eu tenho certeza que todos nós vamos adquirir muitos conhecimentos juntos. E a nossa pauta de hoje é uma pauta muito importante. Nós vamos estar falando sobre a saúde pública, né? Sobre temas relevantes dentro da saúde pública. Eu vou estar lendo com vocês o primeiro texto que nós extraímos do portal G1. É uma notícia que foi publicada no dia 2 de junho, é bem recente, né? Hoje é dia 6 de junho. Sim. E diz assim, meninas: Covid. O Brasil registra 41.714 casos conhecidos em 24 horas. Média móvel é a maior desde março. Tendência de alta: 138% de aumento em relação à média de 14 dias atrás. No acúmulo, são 666.978 óbitos e 31.099.823 casos conhecidos registrados no novo coronavírus desde o início da pandemia. Segundo dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, o Brasil registrou nesta quinta-feira, dia 2, 41.714 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas, completando 31.099.823 diagnósticos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 32.983, variação de mais de 138% em relação a 2 semanas atrás, indicando tendência de alta. A média voltou a ficar acima da marca de 32 mil pela primeira vez, desde o dia 25 de março.
Nesse meio tempo, a menor marca atingida foi de 12.413 casos diários, que foi no dia 27 de abril. Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, que aconteceu no dia 31 de janeiro deste ano. Essa é uma notícia de um portal super conhecido, né, e conceituado, que é o G1. Nádia, qual é a sua opinião em relação a essa notícia? Penso eu que essa alta se deu por conta da flexibilidade que o governo deu em janeiro, né? Porque foi liberado o uso de máscara em locais públicos. Sim. Tivemos o Carnaval, que foi uma festa onde encheu de pessoas em vários pontos turísticos Circula da muitas cidade. Mais pessoas, aglomeração, né? Foi muito aglomerado. Tivemos agora a virada cultural, né? Onde muita gente participou sem máscara, sem álcool em gel. E eu creio que esse aumento foi dado por conta desses eventos mesmo, porque as pessoas não se preveniram. Quando chegam em casa, acaba levando o vírus para dentro de casa, né? Verdade. E acaba contaminando as pessoas. E eu creio também que essa condição de trem lotado, de ônibus lotado, né? As pessoas precisam, sempre, né? Gente, mas sempre teve, né? Sempre. Mesmo no auge da pandemia, o transporte público sempre foi teve. muito cheio. Sempre Sim, teve. sim. E eu creio que com isso também está facilitando bastante, né? Porque você vê pessoas dentro do ônibus e dentro do trem sem máscara. Verdade? Não estão se prevenindo. E é um local onde é que você fica ali grudadinho, você fica juntinho um do outro, porque você não tem opção, né? Então, eu creio que esse aumento de casos se deu por conta da flexibilidade que o governo deu. E que a tendência é piorar, se não tomarmos cuidado, né? A gente tem que cuidar agora, bonitinho, para que lá na frente a gente não venha ter mais casos e que a gente retroceda, né? Porque Muito a tendência é retroceder se continuar da forma que está, né? Infelizmente, né? Então, a minha opinião hoje é que o governo tire essa flexibilização que ele deu e que volte a ser mais rigoroso, né? Que volte a cuidar melhor dessa questão do Covid, porque não é brincadeira, né? Entendo. Então, essa é a minha opinião. Muito bem. Agora nós vamos ouvir a opinião da Rita, fisioterapeuta. Qual é a sua opinião, Rita? Na verdade, concordo, né, com a Nádia, que realmente liberaram geral aí, né? Mas também tem que ter o cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar dessa parte do governo, né? Porque tem muitas famílias que precisam sair de casa para trabalhar, precisam dos seus comércios abertos, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, na verdade, também não tem muito o que fazer. Tem que se proteger, tem que usar máscaras, tem que ficar longe de aglomerações, sim, né? Não tem outro jeito, né? Só que as pessoas precisam trabalhar, né? As pessoas precisam sair de casa, as pessoas precisam pegar trem, as pessoas precisam pegar o metrô, né? Verdade. O transporte, né? Então, fica muito cômico, né? Assim, tem que se proteger, mas É uma situação difícil, é uma situação né? difícil, né? E também, assim, na parte que ela falou do carnaval, também é interessante, porque como teve o carnaval, essa aglomeração toda, o que acontece? Muitas pessoas deixaram de se imunizar, né? De tomar vacina. Porque daí, daqui 2 semanas, tá marcado para mim, estava marcado ontem, mas eu só vou poder ir daqui 2 semanas, né? Não Porque é completou, carnaval, né? Não completou a... Isso, aí já não completou a dose. Imunização. E isso vai aumentando mais ainda, agravando mais ainda, né? Então também faz parte. Porque tem muita gente que ainda pensa assim, a vacina não adianta. Mas assim, a vacina, ela imuniza, né? Mas ela não vai deixar de você ter o contato, né? De você se contaminar, Verdade. né? Então você tem que tomar a vacina sim, porque às vezes o seu sistema imune é alto, né? Tá alto.
Mas e do seu colega? E da pessoa que está ao seu lado? Está alto? Tem que pensar no próximo, Tem que pensar né? no próximo, né? Então, eu me imunizando, automaticamente, eu estou imunizando a pessoa do meu lado, né? Eu me protegendo, eu estou protegendo a pessoa do meu lado. Usando máscara, tomando a vacina certinho, né? Então, é isso. Meninas, só completando, né? Vocês vão perceber que eu sou bem crítica, eu ouço. Professora, né? Eu sou professora. Eu penso muito naquilo que eu recebo de informação. E só completando o que vocês falaram e colocando a minha opinião. Eu me imunizei, tomei as 2 doses, tomei a 3ª dose de reforço, os meus filhos também, Sim, né? Então, eu importantíssimo. acredito muito na vacina. Né? Eu vi muitas pessoas morrendo, muitas pessoas sendo internadas e passando por situações difíceis durante os 2 anos mais críticos, né, da Covid-19. Mas o que eu penso também, eu já fui comerciante e eu vi que durante esse tempo muitas pessoas quebraram financeiramente, não Sim. conseguiram se manter na fase mais difícil da Covid. Então, eu vejo que não tem mais como a gente ficar se fechando em casa, não tem mais como a gente deixar de trabalhar, se privar. Eu entendo que é uma doença assustadora. Né? Bem assustadora. Nós vimos muitas pessoas morrendo neste tempo, nós vimos muitas pessoas sendo internadas, entubadas. Amigos, familiares. Amigos, vizinhos, familiares, Vizinhos, né? Nós vimos muitas pessoas. Então, isso nos assusta. Nós não sabemos como é a nossa imunidade, né? Você só vai saber quando a doença se instala no seu corpo. É que cada sistema, né, responde de um jeito, né? Verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a população não tem mais como deixar de trabalhar por conta da Covid. Né? A população não tem mais como ficar em casa, não tem mais como se sustentar. A grande massa não tem. Talvez, inclusive nós, né? Se a gente deixar de trabalhar, vai faltar de alguma maneira. Sim. Então, nós estamos num impasse muito grande. Tem a questão da Covid, que nós temos que ter o cuidado, mas tem um momento que a população não consegue mais se privar da sua vida, né? E eu vejo muitas pessoas reclamando, eu entendo, eu uso máscara, né, em locais públicos, eu entendo a importância, mas as pessoas não aguentam mais usar máscara. Estão saturadas, né? Estão saturadas, porque elas pensam, eu já me vacinei, tomei a 2ª dose, tomei o reforço. Pronto, não vou pegar mais Covid. Então, eu vejo muito essa informação por aí. E o que você pensa disso, Rita? É que nem eu falei, né? Não tem para onde correr. Tem que se imunizar, tem que se proteger. Não tem para onde correr, gente. Tem muitas pessoas que estão se virando, trabalhando em casa, né? Home office, né? Home office, ou vendendo alguma coisa, ou estão indo até para a parte de alimentação, né? Para vender em casa. Então, assim, infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso até chegar num diagnóstico, chegar né? Num controle, né? Exatamente. Que venha logo, né? Que Que Deus venha, ilumine os que médicos venha. e dê sabedoria para que Os logo, cientistas, né? Os cientistas, para que a gente chegue na cura total, né? Exatamente. Porque tá difícil, né? Tá difícil. Você quer falar mais alguma coisa, Nádia? Não, acho que não. Então, eu vou aproveitar esse momento, eu quero agradecer. Tem muitas pessoas aqui nos acompanhando. Muito obrigada. A Renata, ao Edson, ao Alan, a Eliana, a Júlia, a Alane. Gente, muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo. Se vocês quiserem mandar perguntas, nós estamos aqui abertos para orientar, para responder. Tem até aqui, te amo, mãe, Júlia. Ai, minha filha. Rita. Também te amo, linda. Gente, vamos lá, ó, voltando. Eu me perco aqui, viu? Nessas perguntas. Gente, é o primeiro, né? Tem que dar um crédito, né? Agora eu vou ler a segunda notícia, que também é uma notícia do G1, que foi do dia 31 de maio. Também é algo bem recente, né? Tem 6 dias. E diz assim: Comitê de Saúde do Governo de São Paulo volta a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. Maravilhoso. O governo de São Paulo deve voltar a recomendar o uso de máscaras contra a Covid-19 em ambientes fechados. A recomendação foi feita pelo
pelo Comitê de Medidas de Vigilância em Saúde do Governo do Estado de São Paulo, após reunião nesta terça-feira, dia 31. A mudança ocorre em meio a uma alta de 120% de internações por Covid-19 no mês de maio. Apesar do crescimento, 10 milhões de pessoas ainda não estão com a dose de reforço da vacina tomadas adequadamente, ou seja, estão atrasadas, né? Sim. 10 milhões de pessoas. Em entrevista à CBN, entretanto, o secretário de Saúde, Jean, disse que a gestão estadual não irá decretar a volta do uso obrigatório de máscaras. Caberá às prefeituras transformar essa recomendação em determinação, por meio de um decreto. A medida não será retomada frente aos índices que, a despeito de terem sido elevados, ainda estão muito distantes daqueles que nós tivemos no pico, causado pela última variante, que foi a Ômicron, do coronavírus, que foi no início de 2022. Na ocasião, nós tínhamos quase 11,3 mil pessoas internadas, sendo que 4,1 mil estavam nas UTIs. Disse em entrevista à rádio. A Prefeitura da capital, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, informou que deve realizar uma reunião extraordinária nesta quarta-feira, dia 1º, para avaliar os índices da última semana e decidir se ele vai acompanhar a decisão do governo estadual. Então, aqui, o que diz essa reportagem do G1? Que foi recomendado o retorno do uso de máscaras, né, diante do aumento do número de casos. O que você pensa sobre isso, Nádia? Olha, eu sou a favor do uso de máscara, né? Não só por conta da Covid, mas a gente também teve aí um surto de gripe, né? Então a máscara, ela não está te protegendo só da Covid nesse tempo frio. Ela está te protegendo também contra a gripe, contra outras doenças, né? Então, eu sou a favor de que as pessoas voltem a usar a máscara, principalmente em locais fechados, onde não tem ventilação, né? Onde eles estão muito próximos. Então, assim, eu acho que deveria, sim, criar-se um decreto para que as pessoas voltassem a usar máscara em locais fechados. Por mais que a máscara seja incômoda, a máscara tira o batom da gente, a máscara deixa a gente mais feinha, mas a máscara protege a gente, né? Verdade. A gente está protegido da gripe, a gente está protegido do Covid e de outras doenças. Então, eu sou a favor, sim, do governo decretar novamente o uso de máscara em locais fechados. Ainda mais nesse momento. Porque se aumentou, né, 138%, você imagina quando chegar o inverno mesmo, que tiver aquele frio. Quanto que vai aumentar se as pessoas não se conscientizar? O inverno só está começando, pois né? Então, assim, você vê que as pessoas elas estão relaxando até pela quantidade de pessoas que não tomou ainda as doses. Se ela não está preocupada com a vacina, ela vai estar preocupada com a máscara? Ela vai estar preocupada com álcool em gel? Ela não está preocupada, ela só vai se preocupar o dia que alguém da família dela ficar doente, ou o dia em que ela ficar doente. Aí sim ela vai se preocupar. Porque até então para ela a máscara é uma besteira, até então para ela a vacina é uma besteira, o álcool em gel é uma besteira, e não é. Você só se conscientiza quando você tem alguém dentro da tua família, dentro da tua casa, ou até você mesmo sentindo falta de ar, sentindo dores no corpo, não podendo sair para trabalhar, não tendo uma vida social, ficando em isolamento dentro de casa. Sim, verdade. E aí sim você vai se conscientizar de que a máscara vai fazer toda a diferença na sua vida. Verdade. Esse é meu ponto de vista. E você, Rita, o que você tem a nos dizer sobre a recomendação do uso de máscaras? Antes de falar, Leila, você viu que tem bastante perguntinhas, né? Bastante gente comentando e interagindo, né? Vi sim. E eu queria só responder uma pergunta que alguém me perguntou, se na escola estadual
vai voltar a utilização de máscara. Sim, a recomendação do governo do estado é que nas escolas voltem a usar máscara. Eu não sei em relação ao estadual, eu sei que na escola particular já voltaram a usar máscara desde a semana passada. Também. A municipal também, né? Essa recomendação, na verdade, se tornou uma obrigação. Tem que ter máscara para entrar na escola. Agora, a estadual, eu não tenho certeza. Vocês sabem, meninas? Creio que sim, né, também. Então, o meu filho estuda na escola estadual. Inclusive, eu acho até que foi ele que fez a pergunta. Luiz Miguel. Beijo, filho, mamãe tá te vendo. Beijo, filho da Nath. Então, é o Luiz Miguel que fez a pergunta, eu acho, e na escola dele realmente não usa máscara. O pessoal da noite não usa. Não precisa? Não é obrigatório. Ah, então o que acontece? É que o governo do estado ele fez uma recomendação. Recomendação não é obrigatoriedade, né? Então, aí vai do bom senso de cada mãe, né? Mandar seus filhos ou não. Fica do bom senso de cada um. Mas Leila, eu penso como mãe. Meu filho tem 17 anos. Você já imaginou meu filho com 17 anos estudando no noturno, só ele de máscara? Como que vai ser? Zoado. Todo mundo vai zoar ele. Todo mundo vai zoar ele. Com certeza. Coitado dele. Então, vai se tornar uma piada. Eu acho que, por isso que eu sou a favor do decreto. Porque uma vez que você impõe um decreto, as pessoas têm que obedecer. Então, mas o que acontece? A Vanessa falou aqui, ó. Vanessa Tatiane Oliveira, ela falou assim: não concordo com o uso de máscara para alguns locais. Ou usa todo mundo, ou não usa. Vanessa, eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu super concordo com a Vanessa. Eu acho que recomendação é algo muito aberto, né? Recomendação muito vago, né? Se eu quiser usar, uso. Vai do bom senso de cada um, e cada um tem uma opinião diferente. Se é para se proteger, tem que ser uma obrigatoriedade. Sim. Tem que ser obrigado a usar em todos os ambientes. E em relação, eu sou professora, né? Nos últimos anos eu dei aula no município de Barueri e também no particular, a maior parte do tempo. E o que eu vejo, né? O particular já transformou isso como uma obrigatoriedade, né? Já para evitar que houvesse que o vírus fosse passado de alunos para alunos. E o município também. E eu acho muito importante que o Estado siga a mesma orientação, até para prevenir os alunos, os professores, né? Porque as salas não são tão vazias, né? Se não tivesse cuidado, uma pessoa contamina 2, 3, 4, 5 e daqui a pouco a gente volta aos mesmos índices que nós estávamos enfrentando no começo do ano. Mas vamos lá, faça sua opinião em relação à notícia, Rita. Não, é certeza, né? Eu super concordo com o uso das máscaras, né? Nos locais fechados. Mas também concordo com o que a Vanessa disse, né? Tem que ser geral, né, gente? Não adianta só fazer nas escolas, no transporte e não fazer no comércio, né? Tem que ser para todo mundo. Né? Todo mundo tem que se proteger. Todo mundo está sujeito. Você pega uma promoção aí em um mercado da vida, não vamos citar nomes para não fazer propaganda. Mas você pega aí um mercado com uma promoção, uma mega promoção. Não tem distanciamento. Não tem máscara. Não tem nada. Não tem nem álcool gel mais na hora da entrada, não tem. né? Não tem. Não tem o termômetrozinho do braço para ver se você está com febre. Então, quer dizer, acabou a prevenção. Não existe mais nada que te previne contra essa doença. E por isso que eu sou a favor, sim, deles voltarem a usar, deles voltarem a exigir, né? Eu tenho uma mãe idosa, né? Então, assim, eu tô o dia inteiro na rua e eu coloco ela em risco. Sim, verdade. Por quê? Porque eu não estou me cuidando. Porque eu também não estou usando máscara. Eu também não estou usando álcool em gel. Por quê? Porque nós relaxamos mesmo com essa questão de máscara e álcool em gel, uma vez que flexibilizou a questão do uso, né? Então, a minha opinião é assim, que volte alguns cuidados, que não seja rigoroso igual era no começo. Essa questão do fique em casa, não posso ficar em casa, eu tenho que trabalhar. Não tem como, eu necessito trabalhar porque eu tenho 3 filhos para criar, né? Então, assim, o fique em casa para mim esquece. Você tem que trabalhar.
Só que não é porque você não vai ficar em casa que você não pode se cuidar na rua, né? Então eu vejo senhorinhas aí andando quando eu desço às vezes no escritório e de máscara, bonitinha, se cuidando. Por que só as senhorinhas estão se cuidando? Sendo que a doença está pegando em todos. Gente, não tem para onde correr. Nós estamos falando de vida, né? Vida. Concordo. Então, a partir do momento que você está falando de vida, tem que se proteger e pronto. Se você não se protegendo, já tem um monte de gente morrendo, imagine se você não se proteger e não proteger as pessoas do seu lado. Então, assim, tem que usar máscara? Sim. Eu sou a favor da volta do uso das máscaras? Sim. Não tem para onde correr. Meninas, eu concordo com vocês, mas a gente tem que pensar num todo, né? Sim. Recomendação não é obrigatoriedade. Sim. Então, assim, se nós estamos numa proporção maior de contaminação, é necessário que venha uma ordem, né, superior, da secretaria, Sim, não sei claro. quem é que faz essa demanda, para que todos usem, para que as pessoas, a população no geral, entenda a importância, entenda que não é apenas uma recomendação, mas que é necessário a gente voltar a ter este cuidado, tanto de álcool gel quanto de máscaras, mesmo vacinados. Porque recomendação não é obrigatoriedade, como a Nádia falou. Sim. Em relação ao filho dela que estuda na escola estadual. Se está só recomendado, algumas pessoas vão ter bom senso e vão usar, e outras não. E vai ficar algo muito dividido, né? É que assim, seria muito, como se diz a palavra, eu como fisioterapeuta da área da saúde, falar pra gente, não usa máscaras. Não pelo tem amor de sentido. Deus. Eu ia ser bombardeada aqui por todos os meus amigos enfermeiros, técnicos, médicos, assistentes sociais, né? E, enfim, nutricionistas e outros mais. Então, assim, não tem para onde correr, tem que usar, independente do decreto, de onde vem, mas, né? Nádia, você concorda comigo, então, que falta uma orientação mais Sim, clara? sim, Talvez isso. uma obrigatoriedade para que as pessoas voltem a usar em massa? Sim, com certeza. Eu queria responder uma pergunta, tá aqui, do Alan. Gente, o Covid não tem como parar. O vírus está no ar. Não tem como a gente tirar uma coisa do ar. Nunca vai acabar o Covid, por isso temos que nos proteger. Exatamente, o Alan Sim, falou Alan, tudo. Eu concordo com você, Alan, que não tem, tá no ar, não tem jeito, tá aí, tá pegando. Só que eu também sou da opinião, Alan, que lá no passado tivemos a rubéola, tivemos a cachumba, tivemos o sarampo, tivemos a catapora, tivemos um monte de doenças que estavam no ar, que eram transmissíveis. Verdade. E que o governo conseguiu desenvolver um tratamento para poder estar curando essas doenças. Então, eu acredito, Nádia, acredito que vai criar, sim, uma forma de combater essa doença. Eu acredito que vai criar. Que vai ter um controle. Que vai ter um controle. A gente vai conseguir ter uma qualidade de vida. Eu não digo que será daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas eu creio que assim como outras doenças foram combatidas, o Covid também vai ser combatido, porque nós temos pessoas assim que trabalham nessa área de saúde que são capazes, que são competentes. Não se criou ainda uma vacina 100% eficaz, mas vai criar, né? Então, só respondendo o Alan, assim, eu concordo com você que a gente tem que se proteger, sim. Mas eu também concordo eu tenho a esperança de que vá se criar uma vacina assim como se criou no passado. Sim, a ciência, né, vai avançar e vai conseguir controlar, né? Vai. Meninas, eu quero ler aqui para vocês um depoimento de uma querida, que é a Eliana Augusto, e ela colocou assim, que nós temos que nos imunizar para não pegar essa doença. Se pegar, pegue com sintomas leves. Eu acredito na vacina. Ela testou positivo para a Covid há poucas semanas atrás. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, né? foi com sintomas leves, mas tem que usar máscara. Então, é o depoimento de uma pessoa que pegou Covid, né, nos últimos dias, né? Na última semana, testou positivo. No começo, eu acompanhei um pouquinho de perto, ela ficou um pouco assustada, né? Mas, graças a Deus, como ela colocou aqui, foi sintomas leves e ela está se recuperando muito bem, né? Então, é um caso de hoje. Você já pegou Covid, Leila? Não,
que eu saiba. Só Nunca se eu testou. sou assintomática. E você, Nádia? Eu acho que sim, porque eu perdi o paladar, perdi o olfato, mas foi só isso também. Ah, entendi. Não tenho certeza, né? Não tenho certeza. Mas provavelmente sim por ter perdido. Né? Olha, tem aqui também o Alexandre Casai, ele falou assim: pessoal, acreditem nas ciências. Pessoas que estudam e fazem o melhor para salvar Casai é um e lindo, né? preservar vidas. Ele é muito Ó, legal, né? Casai. Eu concordo plenamente com ele. Se a gente não acreditar, se a gente não tiver fé, do que vale viver? Do que Exatamente. vale acreditar no amanhã? Tem que ser positiva, né, Tem Nádia? que ser positivo. Já imaginou você já acordar assim? Poxa, vou pegar Covid, vou morrer. Que graça tem de viver? Melhor morrer logo. Exatamente. Não, você tem que acreditar que amanhã vai surgir uma Você vacina. vai passar o tempo amedrontada, Que né? amanhã vai solucionar esse problema, que nós vamos conseguir criar nossos filhos, que vamos conseguir ser felizes de volta. Isso Então aí. a gente tem que acreditar nisso. Gente, né? eu já me contaminei, né? Já peguei Covid 2 vezes, né? Tá aí as pessoas que me conhecem, sabem que eu não tô mentindo. E mesmo se protegendo, eu peguei o Covid 2 vezes. Imagine se a gente não se proteger, como é que fica? Né? E eu tô aqui contando a história, tô viva, graças a Deus. Mas quantas pessoas, né, lá atrás não conseguiram, né? Então, tem que se proteger. E a única forma de nós nos protegermos, como que é, gente? Usar máscara, se cuidando. Se vacinar, né? Não tem outro Verdade. jeito, né? Esse é um tema muito polêmico, né? Sim. Nós achávamos que estava controlado, mas na verdade agora nós percebemos que não, né? Mas vamos continuar aqui. Eu vou ler a terceira reportagem que diz em relação à reabilitação de pessoas que tiveram Covid e que ficaram com sequelas. E usa a fisioterapia para ajudar nessa recuperação. Eu acho que a Rita vai poder comentar bastante sobre isso, né? Diz assim, ó. Segundo dados apontados pelo Ministério da Saúde, cerca de 40% dos pacientes recuperados pela Covid-19 ainda continuam com algum tipo de sintoma ou desenvolvem alguns problemas ligados à doença, depois que deixam as UTIs ou as enfermarias. Da mesma forma, os pacientes que apresentaram a forma leve ou moderada da doença e que não necessitaram de internação também podem ter algum grau de comprometimento funcional. Com o objetivo de garantir o retorno completo desses pacientes, é que se torna fundamental o trabalho dos fisioterapeutas, principalmente no processo de reabilitação motora e recuperação cardiopulmonar. Rita, você já teve alguma experiência em relação a auxiliar nessa recuperação de alguém que foi contaminado pela Covid-19? Sim, claro. Várias, né? Várias. Na verdade, o que acontece, né? Como acaba comprometendo muito a parte respiratória, né? A parte pulmonar. Então, as pessoas, depois, né, do Covid, após o Covid, vão ficando muito fracas, não vão conseguindo respirar direito, vai subir uma escada, cansa, né? Vai falar um pouquinho, cansa. Então, os exercícios respiratórios, né? A fisioterapia respiratória é muito necessária nessa parte, né? Também no caminhar, né? Mexe muito com a musculatura, né? Fica fraca, aí a pessoa também não consegue andar direito, né? Então, nessa parte, a fisioterapia ajuda muito, várias outras, mas é importante, mas é mais na parte respiratória mesmo, que o comprometimento maior sempre a sequela é na parte respiratória, né? O pulmão fica mais debilitado, né? A saturação fica mais baixa, né? Enfim, vários fatores, né? Eu poderia ficar aqui falando 1 hora, né? Mas a gente não tem tempo, né? Então, assim, basicamente é isso. O sistema respiratório fica muito acometido e a fisioterapia ajuda muito nessa parte dos exercícios respiratórios, né? Deixa eu só fazer um comentário. Sim. Eu tive uma tia que no primeiro ano de Covid, 2020... Fora os AVCs, né? Também.
ficou com sequelas de AVC. Tem gente que teve até... Nossa, AVC, eu não sabia. AVC e também muito infarto, né? Tem muitas pessoas infartando. Na verdade, a gente não sabe se é por conta do Covid, mas após o Covid, isso aumentou bastante, né? Bastante também, né? Então a fisioterapia ajuda muito nessa parte do AVC, né? A pessoa fica paralisada, né? Às vezes do lado direito, às vezes do lado mais acometido do lado direito, do esquerdo, né? Então precisa da fisioterapia, né? E a maioria das pessoas consegue se recuperar totalmente, Rita? Aos poucos, né? Que nem a nossa amiga Nádia falou, né? A fé, né? A vontade, né? De vencer, né? Eu tenho muitos pacientes, né? Home care, que assim, são idosos, né? E você tem que ver a vontade deles, né? Não, minha filha, porque eu falava, eu andava, eu ia fazer compra. Não, eu quero voltar. Isso, super ativo, né? Então, tendo essa força de vontade, fica mais fácil, né? Depois eu vou até postar lá no meu Instagram, até no seu Instagram, Leila, para você compartilhar. Sim. Uma paciente que eu atendi, né? Que eu estava atendendo há 2 semanas atrás. Vou mandar a foto dela 2 semanas atrás e agora para você ver, entendeu? A diferença que dá por conta da força de vontade, né? Gente, a primeira coisa é vontade de viver, né? Se a Sim. gente não tiver vontade de viver, de acordar da cama, de crer que aquele vai ser o melhor dia, vai ser um dia maravilhoso, que você vai alcançar o seu objetivo daquele dia. Isso né? Se ela autorizar. Até saindo um pouco do contexto da fala, eu tenho um caso na minha família do meu primo que está 9 meses internado, fez um transplante de coração, teve várias bactérias, várias infecções, e a vontade de lutar e de viver era tão grande que hoje em dia ele está lá firme e forte, se Deus quiser, semana que vem pega alta. Que bom, então, assim, Nádia. É a vontade de viver, né? Então, é isso que nos motiva, né? Que legal. E ele também está no processo de reabilitação com a fisioterapeuta. A parte psicológica também, né? A fisioterapia não abrange só algumas áreas, mas acho que um todo, né? Sim. A fisioterapia é ampla, é vasto, né? O mercado de trabalho, né? Meninas, deixa eu só ler um comentário aqui, ó. A Mary falou o seguinte: é mais com esses espinhos de pânico, né? Querendo dizer que a mídia quer nos colocar pânico. Mas ela falou assim, que todos nós vamos morrer do mesmo jeito. A morte é a única certeza da vida. Então, eu assim, não quero morrer de Covid. Eu também não, viu, Mari? Eu tô fora, amiga. Deus me livre. Não. Gente, olha, as opiniões divergem. Sim, né? Bastante. Cada um tem um ponto de vista. De verdade, eu entendo a utilização de máscara, a necessidade, mas de verdade, olha, eu tô cansada de usar máscara. Para mim é difícil, eu uso porque realmente é necessário, mas me incomoda bastante o uso de máscara, viu? Olha que legal, né, a Camila? Eu, sem vacina, vivendo no olho do furacão, nunca peguei saturação 100%. Parabéns, olha, Camila. Fico muito feliz por você, linda, né? Que bom. Tem uma super imunidade. Mas de verdade... Que pena que todos não têm igual a você, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, gente. Não que eu sou contra a utilização de máscara, não. Mas eu creio que ou eu tenho uma imunidade muito boa, ou eu sou assintomática. Porque no tempo, assim, de mais crítico de pandemia, o meu marido trabalhava na rua, tinha contato com muitas famílias que perderam familiares por Covid, né? E que eu saiba, eu nunca peguei Covid. Se eu peguei, eu fui assintomática, que nem eu percebi que eu tinha Covid. Você sabia que as crianças, né? A maioria das crianças são assintomáticas. Eu acho que eu sou criança, então. É por isso que às vezes você tem um caso lá na sua família, né? Tá você, o seu esposo e seu filho, né? E de repente seu filho tá bem, seu esposo tá bem, mas você tá ruim e você não sabe, né? E na verdade... Da onde veio, né? Da onde veio esse vírus? E elas são às vezes é da criança, né? Sim. Mas eu vou falar, minha imunidade é extremamente baixa por uma questão da cirurgia que eu fiz. Na pandemia, eu trabalhei de Uber a pandemia inteira e não peguei.
Então, eu acho que varia de organismo para organismo, né? Porque, imagina, filha, se você espirrar perto de mim aqui, eu tô espirrando daqui a 5 Ai, segundos. meu Deus. Né? Então, imagina em Covid, o tanto de passageiro com Covid que eu peguei. Verdade. Né? E não peguei, graças a Você Deus. trabalhou de motorista de aplicativo, De aplicativo, no auge da no pandemia? auge da pandemia. No auge. Começou em fevereiro, foi de fevereiro até dezembro, o mês que eu mais ganhei dinheiro. Porque as pessoas não queriam mais andar de ônibus. É verdade. As pessoas não queriam mais andar de trem, né? Pessoas do Alphaville não queriam mais que suas empregadas Cara abalado, né? fossem Psicologicamente, de que abala ônibus. bastante. E até hoje, muitas Até pessoas hoje, estão, Ah, né? sim. Então, essa questão que a Rita colocou agora sobre a fisioterapia, como ela pode ajudar, eu queria colocar também a função da assistente social. Muito né? importante. Que eu não atuei na área durante o Covid, não Sim. atuei. Porém, eu tive amigas que atuaram na área e que, assim, era de extrema importância o trabalho dela junto àqueles pacientes que estavam lá isolados, porque eles não têm contato com a família, eles não têm contato com as pessoas, eles ficam sem falar com ninguém, né? Então, a assistente social... E ficam amedrontados, né, Sim, Nádia? fora o medo que eles sentem, né? Então, assim, a assistente social, ela tem todo aquele cuidado Verdade. de conversar. É um papel fundamental. De conversar com o paciente, de ver como que está o acolhimento, se ele está sendo bem cuidado, né? Se ele está sendo bem tratado. Tem profissionais que elas ligam para a família chamada de vídeo, né? Para ele estar vendo, para o paciente estar vendo a família por chamada de vídeo. Então, isso é humano, É você verdade. amar a pessoa, é você amar a sua profissão. Então, eu acho que a assistente social também, apesar de pouco valorizada, né? Mas a assistente social, ela foi de extrema necessidade nesse momento de pandemia. Concordo. Né? Então, tem até um depoimento de um pedreiro que ele fala assim, que se não fosse assistente social, ele não teria conseguido, porque ele criava força todos os dias que ela ligava para a esposa dele. A família, né? Né? A família é fundamental para a gente conseguir vencer as adversidades, né? Com certeza, é o fortalecimento do vínculo, Sim. é o contato com a família. Então, eu acho que o serviço da assistente social nesse quadro de Covid, ele é extremamente necessário para a pessoa se sentir amparada, para a pessoa se sentir acolhida, né? Então, eu acho, assim, muito, muito importante. Eu estava ouvindo um depoimento hoje, não tem a ver com o Covid, né? Mas se encaixa nisso que nós estamos falando. De que nos momentos difíceis, as pessoas que mais conseguem vencer as dificuldades é aquelas que têm uma família, uma boa estrutura familiar para ter esse apoio, né? Então, no momento de Covid, isso também foi extremamente importante, gente, porque muitas pessoas ficaram com problemas psicológicos, depressão, por conta do medo da Covid, de ver a quantidade de pessoas que morreram. E esse apoio da família, esse apoio familiar é de extrema importância. Né, para que a pessoa coloque a cabeça no lugar, enxergue, tenha esperança no amanhã, entenda que amanhã vai ser um dia melhor, né? Gere fé de que essa situação vai passar. E só fazendo uma ressalva, né, na parte da assistente social, que é muito importante, muito, muito importante, a questão dos óbitos, né? Muito óbitos, né? E quem é que vai dar a notícia? Nossa, que difícil. Eu nunca conseguiria fazer esse papel. Imagine Não uma mãe, conseguiria. né? Imagine uma mãe perder seu filho, né? De 6, 7 meses por Covid, né? E a assistente social tem que chegar, né? Nossa. Tem que ir até a mãe, né? E contar, né? Também é um papel importantíssimo, difícil, né? Difícil. É um momento onde todos os profissionais saem da sala, né? E deixa só a assistente social com a mãe e todo mundo chora junto, né? Nossa, é difícil. Porque quando é adulto também é triste, mas imagina uma criança, né? A parte do óbito, ela é muito difícil de lidar, porque você se emociona pela questão do óbito, da pessoa ter morrido, e você sofre junto com a família. Verdade. Então, são 2 sofrimentos, né? Você sofre pelo óbito, pela perda do paciente, e você sofre junto com a família.
Ai, gente, é muito É difícil. muito difícil. E depois é um processo burocrático. Além de ter perdido alguém, um ente querido, você ainda tem todo aquele problema para sepultar, que não pode ter velório, que não pode ter um monte de coisa. Então é muito complicado. É muito difícil. Se não entrar a Nádia, né, com essa serenidade para ajudar essas famílias, essa tranquilidade. Nádia, eu admiro mesmo a sua profissão, né? Eu e a Rita, a gente tem feito um trabalho, né, assistencial, né, tido contato com algumas famílias, mas eu percebi que ela, assim como eu, ela é muito emotiva. Algumas situações que a gente vê, a gente não chora no lugar, mas quando a gente entra no carro, Nossa, é ou a gente verdade. fica estagnada, ou a gente chora, né? E eu não, assim, eu acho linda essa profissão, mas eu não conseguiria desempenhar um bom papel nessa profissão, que eu sou muito emotiva, Também não. né? Mas eu admiro esse papel, é muito importante. Assim, o trabalho do assistente social é de, como eu te falei, não tem um reconhecimento devido, mas é de extrema importância. Porque o serviço social é o acolhimento. É verdade. Exatamente. É o acolhimento daquela pessoa que ela está necessitada, né? Então, assim, você não pode se envolver emocionalmente, é lógico, porém você tem que ter aquele carinho pelo que você está fazendo. Você tem que gostar do que você está fazendo. Você tem que amar a pessoa. Porque senão você não consegue dar andamento ao tratamento que a pessoa precisa, né? É verdade, Nádia. Na verdade, a equipe, né, multidisciplinar, né, é fantástica, né? Com certeza. Cada um tem o seu devido papel, né? Um se encaixa com o outro para que tudo Isso. funcione adequadamente, né? Exatamente. Meninas, olha, eu tô vendo aqui os comentários e tem opiniões diversas, né? Sim. Tem pessoas que estão falando que não dá para ter lockdown, outros falando que não dá para ser militância, obrigatoriedade de máscara, né? Tem muitas opiniões e isso que é legal. Cada um deixar a sua opinião, seu ponto de vista. Nós estamos num programa democrático, né? Onde Sim. toda a opinião é importante. Inclusive, teve um comentário aqui que não levou a gente para Minas Gerais, uai. Pois é, verdade. Vamos embora lá para Minas Gerais, né, Sérgio Rosa? Eu, como disse, né? Para mim é uma grande dificuldade usar máscara. Agora, as minhas convidadas aqui estão falando o tempo todo da importância da máscara. Eu concordo com elas, né? Realmente é muito importante. Mas Eu já tô acostumada, né? 24 horas, né? 12 então, horas. a Rita, na profissão que ela está... Tem que usar, ela né? quase dorme com a máscara. Já faz parte do seu corpo, Sim, né? sim. É verdade. Mas, assim, muito legal. Obrigada pela opinião de vocês. Isso vai fazer com que o nosso programa seja melhor, né? Com que a gente consiga debater melhor as informações. O Sérgio Rosa falou assim, ó, as sequelas são muito sérias. Vão de questões emocionais até coisas sérias de saúde. É verdade, Sérgio, concordo plenamente com você. Eu tive um caso na minha família. Minha tia, ela teve Covid. Não foi leve, ela foi internada. Por muito pouco, ela não foi entubada. Mas ela ficou por muito tempo, mesmo quando não tinha mais obrigatoriedade da máscara, ela usava máscara. Porque ela morre de medo de pegar a Covid de novo. E hoje, quando ela... E pega, viu? Pega. Hoje, Pega. quando ela anda Sou assim... prova viva disso. Pequenos percursos, às vezes 10 metros de caminhada reta, ela fica totalmente sem fôlego. Né? O pulmão dela nunca mais foi o mesmo, não funciona da mesma maneira. Foi bem acometido, né? Foi bem Deve acometido. ter sido aí uns 60%, 70%. 70% do pulmão Exatamente. foi acometido. E ela ficou no HMB, ela ficou internada muitos dias. Mas ela é só um caso, né? De muitas pessoas, né? Que também ficaram com traumas, que também ficaram com sequelas, infelizmente, né, gente? É verdade. Infelizmente. Agora, o Alan falou, a vida é tão incrível para estarmos perdendo ela, por não termos cuidados. Alan, Olha só, gente, que certíssimo, comentário perfeito. maravilhoso. Perfeito. Gostei. Eu vou pensar um pouquinho mais, eu vou me esforçar para colocar máscara em Alan. Gostei do seu comentário. Casai, não vou ler o seu comentário não, tá? Mas um beijo para você.
Eli, muita saudade de você, volta logo. A gente tá com muita saudade. Você é maravilhosa, Eliana. Muita saudade, muito amada por nós. Beijo, Li. E a Cristiane falou assim, a Cristiane Souza: os pacientes de Covid que ficam graves evoluem com alteração da função respiratória e motora, tornando a reabilitação fisioterápica imprescindível. Isso é verdade, né, Rita? É, isso mesmo. Foi o que eu comentei, né? Eu comentei mesmo que o maior comprometimento é a parte respiratória, né? A parte pulmonar e a motora mesmo. E tem mais um comentário. Eu acho que será que eu já li esse comentário? Que eu achei demais. A morte é certeza nessa vida, mas quero viver. E viver bem enquanto eu tenho vida. Olha só, né? Perfeito. Perfeito. Maravilhoso É esse mesmo. comentário, gente. Obrigada, viu? Muita informação importante aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir ler tudo. É igual o meu marido fala, né? Faça o que você puder fazer de melhor nas condições que você tem, né? Exatamente. Quando for melhor, você vai fazer ainda melhor, né? Então, É verdade. Exatamente. Gente, eu vou ler agora a última notícia que foi extraída do SP2 de quinta-feira, dia 2 de junho. Levantamento mostra que mais de 500 casos de Covid foram registrados em escolas municipais de 17 cidades da região metropolitana. Barueri está em primeiro lugar na região metropolitana, com registro de 129 casos só nas escolas municipais. Olha só, gente, de 500 casos que foram levantados, né, nas escolas, Barueri foi o município em que mais teve casos, 129 casos. Nossa mesmo, né? Imagine para quem tem filho que estuda na rede. Pois é. eu, duas. Eu tenho 2 filhos que estudam na rede. Só que as minhas, desde o começo da pandemia, né? Desde o começo que começaram as aulas, elas ainda continuam indo de máscara. E, não sou eu que mando, não. Elas vão por conta própria. Chega em casa, passa o alquinho, tira... Gente, é assim, meu filho, ele usa máscara também na escola. Eu até estranhei essa questão de Barueri estar em primeiro lugar, porque no transporte escolar é obrigatório, exigido, né? É exigido. Na própria escola, se você não tiver máscara, eles te dão a máscara descartável. Então, eu creio que o município até que está tomando um cuidado em relação a isso. Eu não sei como que é o dia a dia da criança na escola, se dentro da sala ela tira a máscara, se na hora do intervalo ela tira a máscara, se ela vai brincar. A questão da contaminação dos professores que vem de fora e traz para os alunos dentro da escola. Então, assim, eu tenho meu filho na escola e, sinceramente, eu fiquei assustada com essa notícia. Nádia, Sim, mas assusta deixa eu fazer mesmo. só uma consideração. Agora voltou a ser recomendado na escola a utilização de máscara, mas esse ano não iniciou assim. As crianças iniciaram o ano sem a utilização de máscara. Algumas iam, outras não. E, assim, meus filhos não estudam na rede de Barueri agora, né? Eles estudam em Osasco, embora eu moro em Barueri, mas eu dei aula em Barueri durante muito tempo e a minha casa é frequentada por muitas crianças. Eu faço algumas reuniões na minha casa, né? Relacionado à igreja, que sempre tem muitas crianças. Eu tenho muitas crianças no meu convívio. E o que as crianças comentam, o que eu percebo? As salas de aula esse ano ficaram mais cheias, né? Porque algumas escolas estaduais se tornaram integrais. Então, esses alunos foram realocados para as escolas mais próximas da casa, né? Dos alunos, né? Eu creio que próximo da casa de vocês devem ter acontecido isso também. Sim, sim. Então, quando eu dava aula, normalmente as salas tinham em média de 30 alunos no Fundamental 2, que é a minha área de formação, né? Eu sou professora de matemática e física do Fundo 2 e do médio. Hoje em dia, as crianças comentam comigo que tem salas que chegam a 40 alunos. Então, vocês imaginam, né? Num espaço físico de uma sala de aula que não é tão grande assim, eles colocarem 40 carteiras. Então, por mais que os alunos usem máscara, embora esse ano eles não começaram por máscara, porque não era mais necessário, os alunos acabam ficando muito perto. E alguns deles acabam sentando até de dupla, porque Sim. a sala não comporta colocar carteira para todos os alunos. Então, criança, gente,
divide comida, divide máscara. Vocês não imaginam como é para eles usarem máscara. Eu já vi muitas crianças trocando máscara, né? Normal, eles são crianças, eles não têm noção. E a estrutura escolar, uma professora, para conseguir controlar 40 alunos, Não é fácil. exige muito também. não é Ela não fácil. consegue, é difícil. difícil. Né? Mas Barueri tem uma boa estrutura. Não entendi por quê. E tem algumas Se escolas que alastrou, foram né? fechadas também, né? Então, a Não questão... sei. Pelo comentário aqui que colocaram. A questão O Edson do meu colocou. filho. O meu filho estudava no Mário Joaquim. Sim, que Né? virou só estado. E o que acontece? O Mário Joaquim é um prédio do estado. Isso. Então, hoje o Mário Joaquim é uma escola praticamente sem alunos. Quase não tem alunos no ensino médio estudando. E mandaram todos para onde? Renato Rosa. Isso. Olha a distância de onde eu moro para onde eles mandaram o meu filho, para o Renato Rosa. Então, assim... É longe, muito longe. Eles pegaram todas aquelas crianças. E colocaram naquela mais escola. aquelas crianças que já tinham naquela escola e juntaram todas. Colocaram todas juntas. Ficou Né? muitas Então, assim, se crianças no você mesmo vai na ambiente. escola na hora da entrada, o trânsito tá terrível ali indo para sua casa. Eu moro próximo a essa escola. Então, o trânsito é horrível. Quando eu vou levar meu filho para a escola, eu já coloco aí meia hora antes para me ter certeza que eu vou chegar. E você vê a quantidade de alunos. Então, eu acho que nessa questão, eles erraram muito, porque eles alocaram muitas crianças em um espaço só. É que, na verdade, pós-pandemia, era um momento em que a gente deveria trabalhar para manter-se esse distanciamento, né? E em algumas escolas, a própria estrutura da escola não gerou, né? Não teve, por conta dessa alocação desses alunos que vieram do estado, Sim. né? E aluno não pode ficar sem estudar. Não. De alguma maneira, eles têm que ser encaixados na rede, né? Sim. Talvez esse seja um dos motivos. Sim. Pode ser também, né? Com certeza. Mas, olha, eu vou ler só um comentário aqui do Sérgio. Ele falou assim, olha, estou aqui em São Paulo Eu vi e também. tive um amigo que morreu em Minas ontem. Ele estava com Covid e se complicou muito a saúde renal. E ele faleceu ontem. Foi uma complicação pós-Covid. Sérgio, meus sentimentos. Que Deus conforte o seu coração por essa perca desse amigo querido. Meu sentimento, Verdade, Sérgio. meu sentimento, Infelizmente, Sérgio. foi mais uma vítima, né? Aliás, o Sérgio, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Trabalhamos juntos em Minas Gerais na campanha de 2020. E perdemos um amigo em comum também, que era super novo, super bem de saúde, o Silvio, super ativo, com Covid. Nossa. Covid também. Então, assim, é muito triste. É muito Muito triste. triste você perder pessoas novas, pessoas ativas, pessoas que hoje estão bem e amanhã, de repente... Sim, tem várias histórias, né? Infelizmente, né? Essa doença levou muitas pessoas maravilhosas. Eu que diga, a cada 5 minutos um óbito. É assim, você olhava para o lado, era um óbito. Olhava para o outro, era um óbito. A pessoa estava falando, oi, físio. Aí você olhava de novo, cadê a senhorinha de tal? Nossa, Faleceu. Rita. Foi bem triste. triste. Imagina É o bem seu triste. psicológico, né? Sim. Por mais que você trabalhe na área médica, não deixa de ficar abalado, né? Sim, sim, muito, muito. De fazer parte, né? De tantas famílias, né? Que perderam entes queridos. Sim, sim, verdade. Gente, olha, muito triste. E também a falta de material. Gente, a falta de material também foi bem difícil, viu? Já pensou você ser entubado e não ter sedação para entubar? Misericórdia. Nem imagino uma Então, situação dessas. Bem difícil também. Então, por isso que tem que se proteger, né? Tem que se proteger. Tem que tomar Gente, cuidado. olha, tem que se proteger. Vocês já me convenceram, tem que se proteger. Tem que se proteger, não tem jeito. Tem que se proteger. O tubo é grande, viu, gente? O tubo é bem grande. Eu não quero ver, eu não quero conhecer, não faço questão nenhuma e não desejo isso pra ninguém também. Eu também não, viu? Eu vou usar máscara. Tá decidido? Todos nós. Por gentileza, máscara, álcool em gel, vamos se cuidar, vamos se ficar cuidar e se bonitinha. Meninas, olha, estamos chegando no final do nosso programa. Agora eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais pra gente estar encerrando e agradecendo, né?
a todas vocês que participaram conosco, que interagiram pelo chat, que estão aqui mandando muitas mensagens. Eu quero agradecer. Sem a presença de vocês, esse programa não teria sido assim incrível como foi. Muito obrigada pelo apoio. Vocês são maravilhosos e maravilhosas, né? Esse programa é de mulheres, mas eu estou feliz que tem um monte de homem interagindo aqui com a gente. Obrigada. Até criança, né? Que legal. Gente, eu muito quero... feliz. Eu quero agradecer pela oportunidade de ter colocado a minha opinião sobre esse momento que estamos vivendo, né? Quero agradecer o convite da Leila, quero agradecer a Rita, né? Quero agradecer o Guilherme, que me colocou para estar junto aqui. Quero agradecer a todos que participaram, meus filhos lindos que estão aí comentando, né? A todos que fizeram perguntas, que fizeram comentários, que nos parabenizaram. Muito obrigado. É nosso primeiro programa, ainda estamos assim super tensos, mas creio que deu certo. E eu conto com vocês na próxima segunda-feira. Teremos outro tema super interessante, super gostoso, tá? Então, assim, ó, beijo, beijo, beijo e obrigada. Eu que agradeço pela sua presença. Você é maravilhosa, Nádia. Obrigada. Você já sabe da minha proposta para você. Obrigada. Assim eu vou ficar com ciúmes. Ai, meu Deus. Obrigada a todos que participaram, né? Eu acho que foi um debate muito gostoso, né? Todo mundo interagindo, diversos comentários, né? Opiniões. Muito obrigado, Leila, pelo convite. Muito obrigado, Nádia, por você me deixar fazer parte disso. Guilherme também. Muito obrigado, Gui, né? Uma pessoa sensacional. Aos produtores todos, muito obrigado também. E é isso aí, gente. Vamos se proteger e seguir em frente. Isso aí. Rita, obrigada pela sua presença. Nós aprendemos muito com você nessa tarde. Você é maravilhosa. Obrigada por encarar esse desafio com a gente. E vamos aí, gente. Toda segunda-feira, às 16h, a gente vai estar trazendo informações novas para vocês. E na semana que vem tem novidade, hein? Não perca. A gente tá formando um programa bem legal para vocês. E, principalmente, o mais importante é a participação e a interação de vocês que estão em casa. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente neste programa. E, o Gui tá me lembrando aqui de algo. Gente, entra no meu Instagram, né? Tem muita informação legal lá. Me segue no Instagram, que a gente vai estar sempre colocando informação nova, sempre trazendo informação nova do programa e também do nosso município, dos trabalhos que nós temos feito aqui na região, tá bom? Um beijo, até o próximo programa e... eu quero fazer um agradecimento especial, né? O pessoal do chat arrasou, né, gente? Arrasaram. São maravilhosos. São maravilhosos. Continue. Leila, posso só mandar um beijo pro meu pai e para minhas filhas, senão eles vão ficar bravos. Manda. Pai, um beijão, viu? Obrigado por ter me acompanhado, minhas filhas, Ju, sua linda e todos que acompanharam a gente. Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra pra minha mãe, especialmente pra pra você. Especialmente pra você. Não, eu vou aproveitar, né? Vocês estão mandando beijo, eu também não posso ficar pra trás, né? Senão chegar em casa dá problema, né? Quero mandar um beijo pros meus filhos, pro João, pro Nicolas e pro amor da minha vida, né? Pro meu marido lindo e maravilhoso. Amor, tô com saudade, viu? Eu tava viajando, eu não vi ele ainda quando ele chegou, mas daqui a pouco a gente se encontra. Um beijão.